Hoje você vai conhecer Dona Helena, 67 anos, faxineira que foi humilhada por um empresário no saguão da empresa. Ele apontou para o piano e disse: "Se tocar a Ave Maria agora, compro a casa do seu amigo." O que veio depois foi um encontro com o passado, perdão e uma reviravolta que muda destinos. Antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Todo dia tem história tocante feita com carinho pro nosso público. Era uma segunda-feira cinzenta em São Paulo quando Dona Helena chegou ao edifício comercial mais luxuoso da Avenida Paulista. Seus 67 anos pesavam nas costas curvadas, mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com a dignidade de quem nunca desistiu da vida, mesmo quando ela insistiu em ser difícil. O uniforme azul marinho estava impecável, como sempre. Helena tinha orgulho do seu trabalho. Há 15 anos limpava aquele edifício, conhecia cada canto, cada mancha teimosa no mármore italiano, cada segredo sussurrado nos corredores. Era invisível para a maioria, mas isso não a incomodava. Seu valor não dependia de ser vista. Naquela manhã, porém, algo era diferente. Um piano de cauda majestoso havia sido instalado no saguão principal durante o fim de semana. Negro, reluzente, imponente. Helena parou diante dele, o pano de limpeza esquecido nas mãos. Suas dedos formigaram com uma memória antiga, tão antiga que quase doía. "Não encoste nisso." A voz cortante do síndico a fez estremecer. "É uma peça caríssima. Doação do Dr. Augusto Tavares para embelezar o ambiente, como ele disse. Só quem tem autorização pode chegar perto." Helena assentiu em silêncio e voltou ao trabalho. Mas durante todo o dia, enquanto lustrava o chão, esvaziava lixeiras e limpava banheiros, seus olhos retornavam àquele piano. Era como se o instrumento chamasse, despertando algo que ela havia enterrado há décadas. À tarde, quando terminava de limpar o 20º andar, Helena ouviu vozes alteradas vindas da recepção. Reconheceu imediatamente o tom arrogante de Augusto Tavares, o empresário mais rico do edifício. Dono de uma construtora que erguia arranha-céus por toda a cidade, Tavares era conhecido por sua crueldade disfarçada de franqueza. "Minha filha precisa dessa casa, Dona Helena", dizia a voz suplicante de seu Joaquim, o porteiro aposentado que morava na mesma rua que ela. "São 40 anos morando ali. Onde vou com minha esposa doente?" "Negócios são negócios, meu velho", respondia Tavares com frieza. "Comprei o terreno, a casa será demolida. Já ofereci um valor justo pela sua propriedade. Se não aceitar, uso meus advogados. O resultado será o mesmo, mas você receberá menos." Helena desceu as escadas rapidamente. Joaquim era mais que um vizinho, era um amigo. Juntos haviam criado seus filhos naquele bairro simples da Zona Sul, compartilhado alegrias e tristezas, enterrado cônjuges e celebrado netos. Ao chegar à recepção, viu Joaquim com os ombros caídos, derrotado. Tavares, impecável em seu terno de R$ 3.000, examinava as unhas com tédio. 3 executivos o acompanhavam, todos com a mesma expressão de superioridade. "Por favor, Dr. Augusto", Helena se ouviu dizer, antes que a prudência pudesse detê-la. "O senhor não pode fazer isso. Joaquim e Dona Maria não têm para onde ir." Tavares ergueu os olhos, como se notasse uma barata falando. Um sorriso cruel curvou seus lábios. "Ah, a faxineira tem opinião." Ele riu, e seus executivos o imitaram como hienas bem vestidas. "E desde quando a empregada da limpeza entende de negócios imobiliários?" "Entendo de humanidade", Helena respondeu, sentindo o sangue ferver. "Algo que o dinheiro do senhor não conseguiu comprar." O saguão ficou em silêncio. Tavares se aproximou, seus olhos azuis frios como gelo. "Humanidade." Ele cuspiu a palavra. "Sabe o que compra a humanidade? Dinheiro. Sabe o que você tem? Nada. É uma faxineira velha que vai morrer limpando o chão que pessoas importantes pisam." Helena sustentou seu olhar. Havia enfrentado coisas piores na vida. "Você me diverte", Tavares continuou, olhando para o piano. "Vou fazer uma aposta. Se você, faxineira, conseguir tocar Ave Maria naquele piano agora, de memória, sem errar uma nota, eu compro a casa do seu amigo Joaquim pelo dobro do valor que ofereci. Mas se falhar", ele sorriu, "você pede demissão e nunca mais põe os pés neste edifício. E Joaquim assina a venda hoje mesmo."
Os executivos riram. Era uma proposta absurda. Uma faxineira tocar piano? Impossível. Aceito, disse Helena. O riso morreu. Joaquim segurou o braço de Helena, sussurrando apavorado. Dona Helena, não precisa fazer isso. Eu aceito a proposta dele. Eu. Confie em mim, querido. Ela apertou sua mão com suavidade. Às vezes Deus nos coloca onde precisamos estar. Tavares já gesticulava para seus executivos, divertindo-se com o espetáculo. Funcionários começaram a se reunir no saguão, curiosos com a movimentação. O síndico tentou intervir, mas Tavares o silenciou com um olhar. Helena caminhou até o piano. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de emoção. Eram 52 anos desde a última vez. 52 anos desde que havia jurado nunca mais tocar. Sentou-se no banco estofado. A postura veio naturalmente, memória muscular que o tempo não conseguirá apagar. Colocou as mãos sobre as teclas de marfim. Estavam frias, mas logo se aqueceriam. Fechou os olhos. E então, Helena não estava mais ali. Estava em 1973, uma jovem de 15 anos em um conservatório modesto do Rio de Janeiro. Seu professor, Maestro Benedetti, italiano de olhos bondosos, dizia: Helena, você tem um domingo. Não é técnica, é alma. Quando você toca, as pessoas sentem. Ela havia sido a melhor aluna. Ganhará concursos, receberá elogios. Seu futuro era uma estrada dourada de salas de concerto e aplausos. Até aquele dia terrível, quando seu pai sofreu um acidente na construção civil. Sem dinheiro para o tratamento, sem direitos trabalhistas, sem ninguém para recorrer. Helena largara o conservatório. Vendera seu piano, aquele velho instrumento desafinado que era seu tesouro. Trabalhará em fábricas, como doméstica, em lavanderias. Casara-se jovem com um homem bom mas pobre. Criará 3 filhos. Enviuvara cedo. Continuará trabalhando. E nunca mais tocará. Nunca mais. Era doloroso demais lembrar do que poderia ter sido. Mas agora, com as mãos sobre aquelas teclas, Helena sentiu algo despertar. Não raiva. Não tristeza. Propósito. A primeira nota de Ave Maria de Schubert ecoou pelo saguão como uma prece. O som era puro, cristalino, impossível de vir daquelas mãos calejadas pelo trabalho braçal. Mas vinha. Nota após nota, a melodia sagrada preenchia o espaço, transformando mármore frio em catedral. Helena tocava e chorava. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto enquanto seus dedos dançavam pelas teclas com uma graça que desafiava a idade, o cansaço, os anos de negação. Cada nota era uma memória, uma dor, uma alegria esquecida que voltava à vida. No saguão, o tempo parou. Tavares estava paralisado, sua máscara de arrogância escorregando. Os executivos haviam emudecido. Funcionários choravam abertamente. O segurança, um homem grande e rude, limpava os olhos com o dorso da mão. A recepcionista apertava as mãos contra o peito. Porque não era apenas música. Era uma alma se revelando, crua e bela, depois de décadas escondida. Era a história de uma vida vivida com dignidade apesar de tudo, de sonhos adiados mas não mortos, de sacrifício e amor e força que poucos poderiam compreender. Quando a última nota se dissolveu no ar, o silêncio era absoluto. Helena abriu os olhos. Suas mãos ainda tocavam as teclas levemente, relutantes em se afastar. Virou-se para Tavares. O empresário estava pálido. Pela primeira vez em décadas, Augusto Tavares não sabia o que dizer. Ele olhava para aquela faxineira como se a visse pela primeira vez. Porque era a primeira vez. Ele vira o uniforme, a idade, a posição social. Nunca vira a pessoa. Como? A voz de Tavares saiu rouca. Como você? Helena se levantou do banco, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Sua postura era ereta agora, não de desafio, mas de simples dignidade. Fui pianista, doutor Augusto, disse ela calmamente. Ou quase fui. A vida teve outros planos. Joaquim se aproximou, incrédulo, tocando o ombro da amiga como se ela fosse uma aparição. Helena, todos esses anos, por que nunca nos contou? Ela sorriu, um sorriso triste mas sem amargura. Porque doía demais lembrar. E porque aquilo que fui não mudava quem eu precisava ser para sobreviver.
Tavares ainda estava imóvel. Algo estava acontecendo dentro dele, algo que não acontecia há muito tempo. Era como se uma rachadura tivesse se aberto em uma parede cuidadosamente construída ao longo de décadas. Um acordo é um acordo, ele finalmente disse, mas sua voz havia perdido toda a arrogância. Vou comprar a casa de seu amigo. Pelo triplo do valor inicial. Murmúrios de surpresa. Joaquim parecia prestes a desmaiar. Mas não é o suficiente. Tavares continuou, para espanto geral. Ele se aproximou de Helena, e pela primeira vez, realmente a olhou nos olhos. O que aconteceu com você? Por que parou de tocar? Helena hesitou. Não era uma história que costumava contar. Mas algo no olhar daquele homem havia mudado. Ele não estava perguntando por curiosidade. Estava perguntando porque precisava saber. Meu pai, ela começou, a voz suave. Ele trabalhava na construção civil. Empresas como a sua, Dr. Augusto. Um dia, uma viga caiu. Fraturou a coluna. Ele era um trabalhador temporário, sem carteira assinada, sem seguro. Minha mãe era costureira, ganhava pouquíssimo. Eu tinha 15 anos e estava no conservatório com bolsa integral. Ela fez uma pausa, voltando no tempo. O tratamento de meu pai custava mais do que ganhávamos em 2 anos. Havia um médico que podia operá-lo, mas cobrava adiantado. Vendi meu piano, desisti do conservatório, fui trabalhar. Mas não foi suficiente. Em 3 meses, meu pai estava morto. Sem dinheiro nem para morfina, ele morreu gritando de dor. O silêncio era sepulcral. Até os seguranças haviam parado de se mover. Depois disso, Helena continuou, não consegui tocar mais. Cada nota me lembrava do som dos gritos dele. Cada melodia parecia uma zombaria do que eu perderá. Então parei. Casei, tive filhos, trabalhei. Vivi uma vida diferente da que sonhara, mas uma vida boa. Meus filhos são pessoas decentes. Tenho netos maravilhosos. Não me arrependo. Tavares havia empalidecido ainda mais. Suas mãos tremiam ligeiramente. Qual era o nome dele? Perguntou, a voz quase um sussurro. Seu pai. Benedito Silva. Por que? Tavares cambaleou. Um de seus executivos se aproximou, mas ele o afastou com um gesto brusco. Apertou a testa com as mãos, como se estivesse sentindo dor. Meu Deus, ele murmurou. Benedito Silva. Obra da Moca. 1973. Helena franziu a testa. Como o senhor sabe? Por quê? Tavares ergueu os olhos, e eles estavam vermelhos. Eu estava lá. Eu era o engenheiro júnior da obra. Tinha 23 anos. Fui eu quem ordenou que acelerassem o cronograma. Fui eu quem disse para cortarem os custos com equipamentos de segurança. Fui eu quem... Sua voz falhou. A viga que caiu era para estar presa com suportes melhores. Mas eram muito caros. Eu mandei usar os baratos. O saguão inteiro parecia congelado no tempo. Quando houve o acidente, Tavares continuou, as palavras saindo em um jorro doloroso. O dono da construtora me chamou. Disse que o trabalhador estava pedindo indenização. Eu redigi o relatório. Falsifiquei. Disse que foi negligência dele. Que ele não usará equipamento de segurança. Que não havia nada que pudéssemos fazer. O dono ficou satisfeito. Me promoveu. Foi o início da minha carreira. Helena não conseguia respirar. O mundo estava girando. Durante anos, Tavares falava agora para si mesmo, para o vazio, para Deus. Eu me convenci de que tinha feito o necessário. Negócios são negócios. Tinha que proteger a empresa. Aquele homem era só mais um trabalhador. Mas eu sabia. Sempre soube. Ele morreu por minha causa. E sua família? Ele olhou para Helena com uma agonia crua. Sua família perdeu tudo. Helena estava tremendo. 52 anos. 52 anos ela carregara aquela dor, aquela perda, aquela injustiça silenciosa. E agora, diante dela, estava o homem responsável. Joaquim segurava seu braço, com medo de que ela desmaiasse. Os funcionários observavam, horrorizados e fascinados. Ninguém se atrevia a falar. Helena olhou para Augusto Tavares. Viu não um empresário poderoso, mas um homem de 70 anos carregando décadas de culpa.
Viu rugas que não eram apenas da idade, mas da vergonha escondida. Viu olhos que haviam evitado espelhos por muito tempo. Ela poderia odiá-lo. Tinha todo o direito. Poderia gritar, acusá-lo, chamar a polícia. Poderia destruí-lo com uma simples entrevista para a imprensa. Um empresário confessando ter causado a morte de um trabalhador? Seria manchete nacional. Mas Helena pensou em seu pai. Benedito era um homem simples, que lia a Bíblia todas as noites. Que sempre dizia: rancor é veneno que tomamos esperando que o outro morra. Que nos últimos dias, apesar da dor, perdoara todos que haviam falhado com ele. Doutor Augusto, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. O Senhor destruiu minha família. Roubou meu futuro. Matou meu pai. E viveu 50 anos em luxo com o sangue dele nas mãos. Tavares assentiu, sem se defender, sem tentar se justificar. Esperando o golpe final, talvez até desejando. Mas eu não sou você, Helena continuou. Não vou carregar ódio pelo tempo que me resta. Meu pai não gostaria disso. Ele era melhor do que isso. Então ela fechou os olhos, respirou fundo. Eu perdoo o Senhor. Um soluço escapou de Tavares. Então outro. E então o empresário poderoso, o homem que nunca demonstrava emoção, que construíra um império sobre a frieza, caiu de joelhos ali mesmo, no meio do saguão de mármore, e chorou como não chorava desde criança. Eu sinto muito, ele repetia entre soluços. Deus, eu sinto tanto. Perdão, perdão, perdão. Helena se aproximou. Colocou a mão no ombro trêmulo dele. E naquele gesto simples havia mais graça do que 1000 sermões poderiam conter. Levante-se, ela disse suavemente. Chorar não muda o passado. Mas o Senhor pode mudar o futuro. Tavares ergueu os olhos para ela, o rosto manchado de lágrimas. Como? Ele perguntou, como uma criança perdida. Como eu faço isso? Sendo diferente, Helena respondeu. Vendo as pessoas. Realmente vendo. Não como números ou obstáculos ou peças de mobília. Mas como pessoas. Como meu pai. Como eu. Como Joaquim. Lentamente, Tavares se levantou. Limpou o rosto com as mãos. Olhou ao redor do saguão, para todos aqueles rostos que observavam. Quantos outros Beneditos ele criará ao longo dos anos? Quantas outras Helenas? Dona Helena, ele disse, e pela primeira vez usou o dona com respeito genuíno. A senhora disse que perdoa. Mas eu não mereço perdão. Então vou fazer algo melhor. Vou tentar compensar. Ele se virou para seus executivos, que ainda estavam em choque. Rodrigo, disse ao mais velho deles, amanhã, quero uma auditoria completa de todas as nossas obras. Quero saber a condição de cada trabalhador. Carteira assinada, equipamentos de segurança, salários justos. Onde houver irregularidade, corrijam. Imediatamente. Mas senhor, Rodrigo gaguejou, isso vai custar milhões. Então vai custar milhões. Tavares quase gritou. Quanto vale uma vida, Rodrigo? Quanto? Porque eu sei exatamente quanto vale. E nenhuma quantidade de dinheiro é suficiente. Ele respirou fundo, recompondo-se. Quero que criem um fundo, continuou, para famílias de trabalhadores que sofreram acidentes em nossas obras. Todos, desde o início. Rastreiem cada caso, cada nome. Compensem-nos. Generosamente. E a obra do shopping na Zona Sul, ele olhou para Joaquim, está cancelada. Aquele terreno será doado para a prefeitura. Que construam casas populares ali. Casas de verdade, com qualidade, não essas caixas de fósforo que empresários sem escrúpulos fazem. Joaquim começou a chorar de alívio. E você, Dona Helena? Tavares voltou-se para ela. Nunca mais vai limpar um chão. Amanhã, quero que venha ao meu escritório. Vamos discutir. Ele hesitou, como se não acreditasse no que estava dizendo, como usar seu talento da forma certa. Helena piscou, confusa. Como assim? O conservatório municipal está precisando de professores, Tavares disse. Vou financiá-lo pessoalmente. E você será a primeira contratada. É tarde demais para recuperar os anos que roubei de você. Mas não é tarde para que outros jovens, como você foi, tenham a chance que lhe foi negada. Helena não conseguia processar o que estava ouvindo. Professora de piano?
Depois de 52 anos. Doutor Augusto, ela disse, a voz trêmula, eu sou uma faxineira de 67 anos. Meus dedos têm artrite. Eu não toquei profissionalmente desde 1973. Como eu poderia? Dona Helena, ele a interrompeu suavemente. Há 5 minutos, a senhora tocou Ave Maria com uma beleza que me fez chorar. Pela primeira vez em décadas, eu senti algo. A senhora tem mais que técnica. Tem alma. E é isso que jovens músicos precisam aprender. Não apenas onde colocar os dedos, mas como colocar o coração. Ele fez uma pausa, olhando ao redor. E não é apenas você. É todo mundo aqui. Tavares gesticulou para o saguão cheio de funcionários. Quantos talentos estão escondidos porque as pessoas precisam sobreviver? Quantos poetas estão entregando pizza? Quantos pintores estão limpando banheiros? Quantos sonhos eu matei com meus salários miseráveis e minhas demissões cruéis? Ele olhou para a recepcionista, uma jovem que sempre o cumprimentara com um sorriso nervoso. Como é seu nome? M. Maria Clara, senhor, ela gaguejou. Maria Clara, você estuda? Eu estava no 3º ano de medicina, senhor. Mas tive que trancar. Minha mãe está doente, e o trabalho aqui não paga o suficiente para as duas coisas. Tavares fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma facada. Amanhã, ele disse, você volta para a faculdade. Bolsa integral, paga por mim. E sua mãe terá o melhor tratamento que São Paulo pode oferecer. Maria Clara começou a chorar. Tavares continuou, indo de pessoa em pessoa. Você, apontou para o segurança. Jorge, não é? Sim, senhor. Vi seu currículo quando o sindicato o contratou. Você é formado em engenharia, mas não consegue trabalho na área. Por quê? Jorge pareceu surpreso que Tavares soubesse. Ninguém contrata engenheiro de 55 anos, senhor. Dizem que sou velho demais, que não sei usar as novas tecnologias. Bobagem. Tavares cortou. Minha empresa precisa de engenheiros com experiência. Pessoas que entendam que construir não é apenas cálculos, mas responsabilidade. Você está contratado. Salário compatível com sua formação. E assim continuou. A cada funcionário, Tavares descobria histórias, sonhos adiados, potenciais desperdiçados. E a cada história, ele via Benedito. Via Helena. Via sua própria culpa multiplicada por décadas de indiferença. Quando finalmente terminou, estava exausto. Mas era uma exaustão diferente. Não de cansaço, mas de algo sendo liberado. Um peso sendo erguido. Doutor Augusto, Helena tocou seu braço. O senhor não precisa fazer tudo isso por culpa. A culpa não constrói nada de bom. Não é por culpa, ele respondeu, e havia sinceridade em seus olhos. Quer dizer, começou como culpa. Mas agora é porque é certo. Porque eu desperdicei 70 anos sendo a pessoa errada. E não quero desperdiçar o tempo que me resta. Joaquim se aproximou, ainda secando as lágrimas. Doutor Augusto, disse ele, estendendo a mão, eu o julguei mal. Pensei que o senhor era apenas mais um ricaço sem coração. Mas o que vi aqui hoje, ele apertou a mão de Tavares com firmeza. Isso é coragem. Admitir erro, mudar, é a coisa mais difícil do mundo. Tavares segurou aquela mão calejada, tão parecida com a de Benedito devia ter sido. Não, ele disse, coragem é o que a dona Helena teve. Trabalhar a vida inteira com dignidade, perdoar o imperdoável. Eu só estou tentando não ser um covarde por mais tempo. Naquele momento, um som começou. Palmas. Começou com Maria Clara, a recepcionista. Depois o segurança Jorge. Então todos os funcionários. O aplauso cresceu, ecoando pelo saguão de mármore, transformando aquele templo frio do capitalismo em algo quase sagrado. Helena olhou ao redor, maravilhada. Seu coração estava cheio de uma emoção que mal conseguia nomear. Não era alegria, exatamente. Não era alívio. Era algo maior. Era a sensação de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz poderia encontrar um caminho. 3 meses depois, Helena estava em uma sala pequena mas luminosa no Conservatório Municipal de Música. 4 alunos sentavam-se ao redor de 2 pianos velhos mas bem afinados. 3 adolescentes de bairros pobres e uma senhora de 72 anos que sempre sonhara aprender.
Novamente, Helena dizia, sua voz paciente. Lembrem-se, não é apenas pressionar as teclas. É contar uma história. Cada nota é uma palavra. O que vocês querem dizer? Ela demonstrou, tocando uma simples escala que de alguma forma soava como uma conversa, uma risada, uma lágrima. Os alunos tentaram imitar. Alguns erraram, mas estavam aprendendo. E Helena descobria que ensinar era tão gratificante quanto tocar. Talvez até mais. Porque cada aluno era um futuro que ela ajudava a escrever, uma chance que ela garantia que não fosse desperdiçada. Augusto Tavares visitava o conservatório toda semana. Não como benfeitor querendo elogios, mas quietamente, sentando no fundo durante as aulas. Observando. Aprendendo, ele mesmo, o que era realmente importante. Sua empresa havia mudado. Não da noite para o dia, mudanças verdadeiras nunca são assim, mas gradualmente, consistentemente. Os trabalhadores agora tinham salários justos, equipamentos adequados, respeito. Os lucros haviam diminuído, mas Tavares descobriu que não se importava tanto quanto pensava. Você já não precisa mais vir aqui toda semana, Helena lhe disse um dia, depois de uma aula. Já me pagou o suficiente. Mais que o suficiente. Não venho para pagar dívida, Tavares respondeu, sorrindo. Ele sorria mais agora. Parecia mais jovem, apesar dos anos. Venho porque aqui eu lembro quem quero ser. Helena assentiu, compreendendo. Sabe, ela disse, durante anos, pensei que minha vida havia sido desperdiçada. Que eu era o que poderia ter sido. Mas agora percebo que cada momento, cada dificuldade, me preparou para este momento. Para ser a professora que essas crianças precisam. Alguém que entende sacrifício, luta, e ainda assim escolhe a beleza. Seu pai ficaria orgulhoso, Tavares disse suavemente. Sim, Helena sorriu, lágrimas nos olhos. Acho que ficaria. E talvez, de alguma forma, ele saiba. Talvez tenha sido ele que nos colocou juntos naquele dia, para que ambos pudéssemos nos curar. Naquela noite, Helena voltou para sua casa simples. A mesma casa que morava há 40 anos. Tavares havia oferecido comprar-lhe uma mansão, mas ela recusará. Não precisava de mansão. Tinha o suficiente agora. Mais que suficiente. Seus filhos haviam ficado chocados quando ela contou a história. Seu filho mais velho, Carlos, até quis processar Tavares. Mas Helena o impediu. Vingança não traz seu avô de volta, ela dissera. E o doutor Augusto está tentando fazer o certo agora. Isso é o que importa. Sentou-se em sua poltrona velha, aquela que estava com ela há 20 anos. Pegou o porta-retrato com a foto desbotada de seu pai. Benedito sorria, jovem e forte, antes do acidente. Olá, pai, ela sussurrou. Encontrei o homem que causou sua morte hoje. Bem, alguns meses atrás. E sabe o que fiz? Perdoei. Sei que você entenderia. Sei que aprovaria. Ela tocou o vidro suavemente. E voltei a tocar piano, pai. Depois de todos esses anos. Não é como imaginávamos, eu em salas de concerto famosas. É melhor. Estou ensinando. Dando a outros a chance que perdi. Transformando dor em esperança. Colocou o retrato de volta no seu lugar. Pela primeira vez em 52 anos, Helena sentiu completa. Não porque sua vida havia se tornado perfeita, mas porque havia encontrado significado na imperfeição. Um ano depois, o Conservatório Municipal realizou seu primeiro recital público. O teatro estava lotado. Tavares havia pagado pela reforma completa do auditório, transformando um espaço abandonado em uma joia arquitetônica. Os alunos de Helena tocaram Chopin, Bach, Beethoven. Alguns erraram notas. Outros tremeram de nervosismo. Mas todos tocaram com alma, exatamente como ela ensinara. E então, para a surpresa de todos, Helena foi chamada ao palco. Eu não. Ela começou a protestar, mas seus alunos insistiram. Tavares, sentado na primeira fila, assentiu encorajadoramente. Helena subiu ao palco. O piano de cauda brilhava sob as luzes. Era o mesmo piano do edifício, doado por Tavares ao conservatório. Ela sentou-se. Olhou para a plateia. Viu seus filhos, suas netas, Joaquim e Dona Maria, Maria Clara já de volta à faculdade,
Jorge agora engenheiro respeitado. E viu Augusto Tavares, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Vou tocar 2 músicas hoje, Helena anunciou. A primeira é a Ave Maria, que toquei há 1 ano em um momento que mudou muitas vidas. A segunda, ela fez uma pausa, é uma composição própria. Algo que escrevi recentemente. Chama-se Benedito. O silêncio era absoluto. Helena começou a tocar Ave Maria. E como naquele dia no edifício, a música transcendeu notas e técnica. Era prece, era lamento, era gratidão, era amor. Cada pessoa na plateia sentia algo diferente, mas todos sentiam algo profundo. Quando terminou, não houve aplausos. Ninguém queria quebrar o encanto. Então Helena começou Benedito. A melodia começava triste, sombria, contando a história de perda e dor. Mas gradualmente, nota por nota, transformava-se. A tristeza dava lugar à esperança. A dor se tornava força. E no final, a música explodia em algo glorioso, não alegria ingênua, mas aquela alegria profunda que só vem depois de atravessar o Vale das Sombras. Era a história de seu pai. Mas também era a história de Helena. De Tavares. De todos ali. A história da humanidade, realmente, cair, sofrer, e ainda assim escolher se levantar. Escolher perdoar. Escolher amar. Quando a última nota se dissipou, houve um momento de silêncio sagrado. Então a plateia explodiu em aplausos. Pessoas levantaram, chorando abertamente. Tavares estava soluçando, sem vergonha, sem esconder. Seus executivos, que haviam vindo por obrigação, estavam igualmente emocionados. Helena se levantou, fez uma reverência simples. Não era uma reverência de concertista famosa. Era uma reverência de professora, de sobrevivente, de mulher que havia vivido plenamente e sabia que cada momento, bom ou ruim, havia valido a pena. Depois do recital, houve uma recepção simples. Café, bolos caseiros feitos pelos alunos, nada luxuoso. Mas estava cheio de algo que nenhum dinheiro poderia comprar: comunidade, calor, pertencimento. Tavares se aproximou de Helena. Dona Helena, ele disse, tenho pensado muito neste ano. Sobre legado. Sobre o que deixamos quando partimos. E a que conclusão chegou? Ela perguntou, mordendo um pedaço de bolo. Que eu estava construindo o legado errado. Prédios caem. Empresas fecham. Dinheiro se gasta. Mas o que você fez comigo, com esses alunos, com todos que testemunharam aquele dia, isso é eterno. Helena sorriu. Não fui eu quem fez, Doutor Augusto. Fomos nós. Você escolheu mudar. Isso é raro. A maioria das pessoas fica presa em quem sempre foram. Só porque você me mostrou o espelho, ele respondeu. E ao invés de quebrá-lo na minha cabeça, como eu merecia, segurou-o com gentileza até que eu tivesse coragem de olhar. Joaquim se juntou a eles, Dona Maria apoiada em seu braço. Ela estava melhor agora, com o tratamento adequado que Tavares providenciara. Vim agradecer novamente, Joaquim disse. Não apenas por salvar minha casa, mas por me lembrar que boas pessoas existem. Que milagres acontecem. Não foi milagre, Helena disse. Foi música. Foi memória. Foi Deus colocando as pessoas certas no lugar certo. Foi você sendo corajosa, Dona Maria acrescentou. Você podia ter ficado calada. Mas defendeu meu marido. Arriscou seu emprego, sua dignidade. Não foi coragem, Helena riu. Foi raiva. Estava furiosa com a injustiça. A coragem veio depois, quando escolhi perdoar. Maria Clara se aproximou, tímida. Professora Helena, ela disse. Helena insistira que todos os funcionários a chamassem assim agora. Queria que soubesse que passei em todas as matérias deste semestre. E minha mãe está em remissão. Graças a Deus, Helena a abraçou. E seus estudos? Vou me formar em 3 anos. Maria Clara sorriu. E sabe o que quero fazer? Medicina social. Trabalhar em comunidades pobres. Garantir que ninguém morra como seu pai morreu, por falta de acesso a tratamento. Helena sentiu o peito apertar de emoção. Ele ficaria honrado, ela sussurrou. A noite continuou. Histórias foram compartilhadas, risadas ecoaram, planos para o futuro foram discutidos. E Helena, no centro de tudo, percebeu algo extraordinário.
Ela era feliz. Não a felicidade de nunca ter sofrido, mas a felicidade mais profunda, mais verdadeira, de ter sofrido e encontrado significado. De ter perdido e ainda assim encontrado propósito. De ter sido quebrada e se refeito mais forte. 5 anos se passaram. O Conservatório Municipal agora tinha 3 sedes em São Paulo. Mais de 200 alunos. 20 professores, todos contratados com salários dignos pagos pela fundação que Tavares havia criado. Helena, aos 72 anos, ainda ensinava 3 vezes por semana. Sua artrite estava pior, mas ela adaptara seus métodos. Agora ensinava tanto com palavras quanto com demonstrações, transmitindo sabedoria tanto quanto técnica. Augusto Tavares havia se aposentado da construtora. Passou o controle para Jorge, o ex-segurança, que transformará a empresa em modelo de responsabilidade social. Agora Tavares dedicava seu tempo integral à fundação, garantindo que outros como Helena não tivessem seus sonhos roubados. Naquela manhã de terça-feira, Helena estava na sala de aula quando uma de suas alunas mais jovens, Isabela, de apenas 8 anos, tocou uma peça perfeitamente. Muito bem. Helena aplaudiu. Isabela, você tem um dom especial. Professora, a menina perguntou, com aquela curiosidade inocente das crianças, você já foi famosa? Helena riu. Não, querida. Nunca fui. Mas você toca tão bem. Por que não? Por quê? Helena pensou cuidadosamente na resposta. A vida às vezes nos leva por caminhos diferentes dos que planejamos. Mas sabe de uma coisa? Se eu tivesse me tornado famosa, estaria tocando para plateias de estranhos. Agora toco para vocês, ensino vocês, faço parte da jornada de vocês. E isso é muito melhor. Quando eu crescer, Isabela declarou solenemente, vou tocar em um concerto enorme. E vou dedicar a você. Helena sentiu os olhos marejarem. Isso seria uma honra, minha querida. Naquele fim de semana, Helena reuniu sua família para um almoço. Seus 3 filhos, 7 netos, e 2 bisnetos recém-nascidos. A casa estava barulhenta, caótica, cheia de vida. Carlos, seu filho mais velho, a puxou de lado. Mãe, preciso dizer uma coisa. Durante anos, vi você trabalhar sem parar, limpando, esfregando, voltando para casa exausta. E eu tinha vergonha. Helena piscou, surpresa. Vergonha? Vergonha de que você não fosse advogada, médica, algo importante. Eu era jovem, tolo. Mas agora, ele apertou a mão dela. Agora vejo que você sempre foi extraordinária. Não precisava de título. Você tinha dignidade. Tinha amor. Tinha força. E agora, vendo que você criou, essas crianças que está transformando. Mãe, eu me orgulho tanto de você. Helena o abraçou, chorando. Eu sempre soube que você me amava, ela disse. Mesmo quando tinha vergonha. Porque vergonha vem de fora, de como o mundo nos julga. Mas amor é de dentro. E eu sempre senti seu amor. À noite, quando todos foram embora, Helena sentou-se ao pequeno teclado que Tavares lhe dera de presente. Não era um piano de cauda, mas tinha um som doce. Tocou suavemente, improvisando. Melodias fluíam de seus dedos como água, sem esforço, sem pensar. Era assim que ela meditava agora, como rezava. Seu celular tocou. Era Tavares. Dona Helena, desculpe ligar tarde. Mas precisava compartilhar uma notícia. O que foi? Sabe aquele fundo que criamos para famílias de trabalhadores acidentados? Conseguimos rastrear 147 casos ao longo de 30 anos. Todos foram compensados. E hoje, sua voz falhou. Hoje recebi uma carta de uma senhora de 83 anos. O marido dela morreu em 1989 em uma de nossas obras. Ela criou 4 filhos sozinha, trabalhando como lavadeira. A compensação que recebeu permite que ela se aposente com dignidade. Ela escreveu: obrigada por finalmente me ver. Helena sentiu um nó na garganta. Doutor Augusto, você está bem? Estou, ele respondeu, e ela podia ouvi-lo sorrindo através das lágrimas. Estou bem de verdade, pela primeira vez em décadas. Porque estou fazendo o certo. E é tão mais leve do que carregar culpa. Meu pai o perdoaria, Helena disse suavemente. Onde quer que ele esteja, sei que ele vê o que você está fazendo. E perdoaria. Obrigado,
Tavares sussurrou. Isso significa tudo. Quando desligaram, Helena voltou ao teclado. Tocou Ave Maria mais uma vez. Mas desta vez, não era lamento. Era celebração. Era gratidão por todas as voltas impossíveis da vida, todas as dores que se transformaram em propósito. 10 anos depois daquele dia no edifício, Helena morreu dormindo, aos 77 anos. Foi uma morte suave, sem dor, exatamente como ela teria desejado. Seu funeral foi no auditório do Conservatório Municipal. Mais de 1000 pessoas compareceram. Alunos passados e presentes, professores, trabalhadores que Tavares havia ajudado, pessoas cujas vidas ela tocará sem nem saber. Augusto Tavares, agora com 80 anos e bastante frágil, insistiu em falar. Helena Silva, ele começou, a voz trêmula, me ensinou que nunca é tarde demais para ser a pessoa que devíamos ter sido. Ela tinha todo motivo para me odiar. Em vez disso, me mostrou graça. Não porque eu merecia, mas porque era quem ela era. Ele fez uma pausa, limpando os olhos. Por causa dela, centenas de jovens estão estudando música. Centenas de trabalhadores têm vidas dignas. Centenas de famílias foram compensadas. Não porque ela me forçou, mas porque ela me inspirou. Esse é o verdadeiro poder. Não de punição, mas de transformação. Isabela, agora com 18 anos e recém-aceita no conservatório mais prestigioso do país, tocou Ave Maria. Tocou com toda a técnica que Helena ensinara, mas também com toda a alma. E quando terminou, não havia um olho seco na plateia. Maria Clara, agora médica trabalhando em uma clínica comunitária, falou sobre como Helena apoiara seus estudos, acreditara nela quando ninguém mais acreditava. Jorge, que transformará a construtora de Tavares em exemplo nacional, contou como uma faxineira lhe dera sua dignidade de volta. E assim, um por um, pessoas compartilharam como Helena mudará suas vidas. Não com grandes gestos, mas com pequenas bondades, consistentemente aplicadas. Com ver pessoas quando outros olhavam através delas. Com acreditar em potencial quando outros viam apenas limitações. Depois do funeral, Tavares ficou sozinho no auditório por um momento. Aproximou-se do piano onde Helena tocará tantas vezes. Obrigado, ele sussurrou. Por tudo. Por me salvar quando eu nem sabia que precisava ser salvo. Por mostrar que redenção é possível. Por provar que uma pessoa pode, de fato, mudar o mundo. Ele tocou as teclas suavemente, sem saber tocar, apenas sentindo a conexão. E naquele momento, Augusto Tavares jurou que continuaria o trabalho. Por Helena. Por Benedito. Por todos que o sistema havia falhado. Ele viveria o resto de seus dias garantindo que o legado dela continuasse. Porque é assim que as melhores pessoas vivem para sempre. Não em estátuas ou prédios com seus nomes. Mas nas vidas que tocam, nas mudanças que inspiram, no amor que espalham. Helena Silva nunca se tornou uma pianista famosa. Nunca tocou em Carnegie Hall. Nunca gravou álbuns que venderam milhões. Mas ela fez algo melhor. Ela transformou dor em propósito. Perdoou o imperdoável. E ensinou, através de exemplo, não de sermão, que somos definidos não pelo que nos acontece, mas por como respondemos ao que nos acontece. Naquela noite, em centenas de casas por São Paulo, pessoas que Helena tocará abriram suas janelas. E na brisa suave da noite, alguns juraram poder ouvir, bem baixinho, as notas de Ave Maria flutuando no ar. Talvez fosse imaginação. Talvez fosse memória. Ou talvez fosse apenas o jeito que o amor funciona, nunca realmente morrendo, apenas se transformando, continuando, ecoando através das gerações. E em algum lugar, em algum plano além da nossa compreensão, Benedito Silva sorria, orgulhoso de sua filha. Porque ela pegara a pior coisa que lhe acontecerá e transformará em algo belo. E no fim, não é isso que todos esperamos fazer? Não é esse o significado real de uma vida bem vivida? Não evitar a dor, mas transformá-la. Não evitar a queda, mas levantar com graça. Não evitar a escuridão, mas ser a luz para outros encontrarem o caminho. Helena fez tudo isso. E seu legado continuaria, uma nota de cada vez, um aluno de cada vez, um coração transformado de cada vez. Para sempre. Fim.